Top 9 estados com mais Bolsa Família do que emprego formal. Pelo que a gente vê aqui, são estados das regiões Norte e Nordeste. Isso aqui é um problema. Porque se você tem uma maioria da população sugando em vez de contribuir, é problema não tanto para o estado como para o país, né? Tem pessoas que vê assistencialismo, Bolsa Família como algo positivo, entendeu? Tipo, não é um problema. É correto existir assistência ou Bolsa Família para amparo de uma família em necessidade, em vulnerabilidade. É correto existir o assistencialismo, não é errado. Nenhum presidente, nenhum governante, ele vai ter a preocupação de cortar essas coisas, de tirar, de acabar com isso. Não. Só que é o seguinte, tanto um governo estadual quanto um governo federal, ele tem que se preocupar em substituir essa assistência pelo trabalho formal, entendeu? Porque veja bem, a grana que está dentro do governo, ela não brota do governo, ela brota daquele que tem, de quem está trabalhando. E se a gente tem uma maioria da população sugando em vez de contribuir, a tendência é vir o quê? É vir mais impostos, é a carga tributária pesar para aquele pro trabalhador, para o empresário e tudo mais. Então, o governante, tanto estadual quanto federal, ele tem que ter um olhar de preocupação com esse tipo de dados aqui, de dado aqui, ó, de aumento aqui de população dependendo de assistencialismo. E a população também ela tem que entender que isso é um problema, entendeu? Uma maioria sugando e uma minoria contribuindo, isso aqui uma hora vai colapsar, entendeu? Não tem como sustentar isso aqui. Isso aqui tá errado. Nenhum país que visa o desenvolvimento vai conseguir se desenvolver com esse tipo de dados aqui, entendeu? E a gente olha para esses estados aqui, ó, são todos estados com potencial de desenvolvimento. Maranhão, Pará, Piauí, Bahia. Cara, são estados com potencial para contribuir alto para o país, sabe? Por exemplo, o Maranhão. Maranhão produz soja, produz milho, produz algodão, tem minério, Pará a mesma coisa, Piauí a mesma coisa, Bahia a mesma coisa também. Por que esses estados não prosperam? O governo federal e estadual, eles têm esses dados aqui, ó, mais detalhados do que simplesmente uma tabelinha assim, ó, entendeu? Eles podem muito bem sentar e planejar estratégias para mudar isso aqui, ó, entendeu? Reduzir imposto no estado, entendeu? Conversar com empresários, levar empresas para essa região, para esse estado. Ó, tal lugar ali está precisando de tá um número crescente de pessoas dependendo de assistencialismo. A gente foi olhar lá a região e tal e viu que lá não tem emprego para o povo trabalhar, entendeu? Se não tem emprego para o povo trabalhar, é onde o presidente, é onde o governo do estado vai se juntar ali e planejar estratégia, entendeu? Conversar com empresários, essas coisas para levar o emprego, o desenvolvimento para aquela região. Porque se não tem um emprego, não tem o desenvolvimento nessa região, a população vai depender de assistencialismo, entendeu? Então, se um presidente, um governo, não tem a preocupação de sentar, de conversar e mudar aquela realidade ali, vai continuar isso aqui, ó.